Olá pessoal, a nossa videoaula de hoje vai discutir sobre Revolução Russa e nós escolhemos o filme Doutor Zhivago, de David Lean, para discutir um pouco sobre os principais aspectos que tornaram possível a saída da família czarista do poder em 1917. Vem com a gente para discutir essa temática. Doutor Zhivago é um filme britânico de 1965 do gênero drama, épico, guerra e romance, dirigido por David Lean. O elenco contou com Omar Sharif, Julie Christie e Geraldine Chaplin, baseado no romance de Boris Pasternak. Doutor Zhivago é um médico e poeta que inicialmente apoia a Revolução Russa, mas aos poucos se desilude com o socialismo e se divide entre dois amores, a esposa Tânia e a plebeia Lara. Vencedor de 5 Oscars como roteiro adaptado, fotografia, trilha sonora, cenografia e figurinos. A Revolução Russa de 1917 foi um período de conflitos que derrubou a autocracia russa e levou ao poder o Partido Bolchevique de Vladimir Lenin. No começo do século XX, a Rússia era um país de economia atrasada e de poucas indústrias, dependente da agricultura, tendo 80% de sua economia concentrada no campo, na produção de gêneros agrícolas. O governo absolutista do czar Nicolau II desagradava o povo, que pagava altos impostos e vivia em situação de extrema pobreza, e desejava uma liderança menos opressiva e mais democrática. O Domingo Sangrento foi um massacre ocorrido em 9 de janeiro de 1905, no calendário gregoriano, na cidade de São Petersburgo, no Império Russo. Uma multidão de mais de 3.000 manifestantes pacíficos marcharam até o Palácio de Inverno para pedir uma petição ao czar, mas foram baleados pela Guarda Imperial. Estimativas estimulam cerca de 1.000 mortos e feridos. Nicolau II mostra a face violenta de seu governo absolutista. Este episódio é apontado por muitos historiadores como tendo sido um dos principais impulsos para as manifestações que seguiriam até a Revolução. Uma das cenas mais impactantes do filme é um trecho que rememora o Domingo Sangrento, no qual se vê o protesto, a manifestação pacífica e a repressão forte por parte da cavalaria russa. Um dos grandes momentos do filme é a caracterização do olhar do Dr. Zhivago, que é um poeta, um médico, um humanista e burguês. Ele presencia a cena do massacre com um olhar estupefado. O diretor David Lean fez grandes recomendações a Omar Sharif, que interpreta o Dr. Zhivago, para que seu olhar retratasse o espanto daquele momento. Começava então a formação dos sovietes, que eram organizações de trabalhadores russos, sob a liderança de Lenin. Os bolcheviques começavam a preparar a Revolução Socialista na Rússia e a queda da monarquia. O Partido Operário Social Democrata Russo foi um partido político fundado em 1898 em Minsk, com o intuito de unir as várias organizações revolucionárias em um partido único. O programa do partido era baseado nas teorias de Karl Marx e Friedrich Engels, que diziam que, apesar da natureza agrária russa, o verdadeiro potencial da revolução estava no proletariado. Em 1903, divergências quanto à formação de ação levaram os membros do partido POSDR a se dividir em dois grupos básicos, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques eram oriundos da Segunda Internacional ou a Nova Internacional.
liderados por Martov, defendiam que os trabalhadores podiam conquistar o poder participando normalmente das atividades políticas. Acreditavam ainda que era preciso esperar o pleno desenvolvimento capitalista da Rússia e o desabrochar das suas contradições para se dar início efetivo à ação revolucionária. Como esses membros tiveram menos votos em relação a outro grupo, ficaram conhecidos como mencheviques, minoria. Já os bolcheviques, que eram adeptos do socialismo revolucionário e marxista, foram liderados por Lenin. Defendiam que os trabalhadores somente chegariam ao poder pela luta revolucionária. Pregavam a formação de uma ditadura do proletariado, na qual também estivesse representada a classe camponesa. Como esse grupo obteve mais adeptos, ficou conhecido como bolchevique, a maioria. A Revolução ela compreendeu duas fases distintas: a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. A Revolução de Fevereiro acontece em março de 1917 pelo calendário ocidental, que derrubou o czar Nicolau II com o intuito de estabelecer uma república liberal. A Revolução de Outubro acontece em novembro de 1917 pelo calendário ocidental, na qual o Partido Bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, derrubou o governo provisório com o apoio dos partidos socialistas moderados, impondo um governo socialista soviético. O governo provisório iniciou diversas reformas liberalizantes, inclusive a abolição da corporação policial e sua substituição por uma milícia popular. Mas os líderes bolcheviques, entre os quais estava Lenin, formaram os sovietes, que eram conselhos, em Petrogrado e outras cidades, o que ficou conhecido como duplo poder, o governo provisório e os sovietes. Lenin liderou os bolcheviques quando estes tomaram o poder do governo provisório russo após a Revolução de Outubro de 1917. Ao expor as chamadas Teses de Abril, Lenin declarou que os bolcheviques não apoiariam o governo provisório e pediu a união dos soldados numa frente que viesse pôr a fim à guerra imperialista, a Primeira Guerra Mundial, iniciasse a Revolução Proletária em escala internacional, ideia que seria fortalecida com a propaganda de Leon Trotsky. Enquanto isso, Alexander Kerensky buscava fortalecer a moral das tropas. No Congresso de Sovietes de toda a Rússia, realizado em 16 de junho, foi criado um órgão central para a organização dos sovietes, que era o Comitê Executivo Central dos Sovietes, que organizou, em Petrogrado, uma enorme manifestação como demonstração de força. Avisado que seria acusado pelo governo de ser um agente a serviço da Alemanha, Lenin fugiu para a Finlândia. Da Finlândia, Lenin começou a preparar uma rebelião armada. Havia chegado o momento em que o soviete entraria no poder. Foi Trotsky, então, presidente do soviete de Petrogrado, que encontrou a solução. Depois de formar um comitê militar revolucionário, convenceu Lenin de que a rebelião deveria coincidir com o segundo Congresso dos Sovietes, convocado para 7 de novembro, ocasião em que seria declarado que o poder estava sob o domínio dos sovietes. Na noite de 6 de novembro, a Guarda Vermelha ocupou as principais praças da capital, invadiu o Palácio de Inverno, prendendo os ministros do governo provisório, mas Kerensky conseguiu escapar. No dia seguinte, Trotsky anunciou, conforme o previsto, a transferência do poder aos sovietes. O novo governo pôs fim à participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, através do Acordo de Paz de Brest-Litovsk, assinado em 3 de março de 1918. O acordo provocou novas rebeliões internas que terminariam em 1920, quando o Exército Vermelho derrotou o desorganizado e impopular Exército Branco anti-bolchevique. Lenin e o Partido Comunista Russo, nome que foi dado em 1918 à formação política integrada pelos bolcheviques do antigo POSDR, assumiram o controle do país. E em 30 de dezembro de 1922 foi oficialmente constituída a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A ela se uniriam os territórios étnicos do antigo Império Russo. O poder supremo, na nova estrutura governamental, ficou reservado ao Congresso dos Sovietes de toda a Rússia. O cumprimento das decisões aprovadas no Congresso ficou a cargo do Soviete dos Comissionários do Povo, primeiro governo operário e camponês,
que teria caráter temporário até a convocação de uma Assembleia Constituinte. Lenin foi eleito presidente do Soviete, onde Trotsky era comissário do povo e ministro das Relações Exteriores e Stalin das nacionalidades. Joseph Stalin foi o dirigente máximo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de 1929 a 1953. Governou por meio do terror, embora também tenha convertido a União das Repúblicas em uma das principais potências mundiais. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula e aguardo vocês se inscreverem no nosso canal. Até mais!